nosso jovem amigo e já conhecido por nós aqui no Lar de Frei Luís, como sendo o nosso grande irmão, o meu neto lá na porta, lá. Aquilo é uma alegria que ninguém paga, o meu filho lá. Ó. Desculpa, Zé Carlos. Perdi até o norte. Mas o nosso querido Zé Carlos já nos dá o prazer de estar conosco aqui algumas vezes. Muito obrigado a ele, a sua esposa que está aqui junto. Muito obrigado por estar nesta casa que fica mais iluminada, fica mais bonita com a sua presença. Zé Carlos de Luca, natural de São Paulo, para onde volta daqui a pouco, palestrante, escritor e autor de mais de 20 livros, sendo que todos os direitos autorais são doados a diversas entidades beneficentes. Alguns dos seus livros, O Jardim da Minha Vida, Pensamentos que Ajudam, e um dos seus best-sellers, O Médico Jesus. Palestrante, escritor, radialista, médium, e hoje nos dá o prazer de vir falar aqui sobre Reconstrói o Teu Jardim. Zé Carlos, muito obrigado. Sentimos-nos muito honrados com a sua presença aqui no meio de nós. O microfone é todo seu, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Uma bela palestra. Muito bom dia. Está tão desanimado esse bom dia, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Uma alegria muito grande poder retornar aqui ao Lar de Frei Luís, sempre com a acolhedora recepção do nosso presidente, forte, inteligente, austero, mas que quando vê o neto se desmancha. E não poderia ser diferente. Meus amigos, nós gostaríamos de conversar sobre uma reflexão que nós fizemos nesse livro, O Jardim da Minha Vida, que é uma ideia de comparar a nossa vida com um jardim. É uma metáfora poética que pode ajudar com que a gente pense na nossa vida de uma maneira como algo que está para ser construído, como algo que precisa ser cuidado, assim como um jardim. Quem aqui gosta de jardim, levante a mão, vamos ver. Quem adora apreciar um bom jardim bonito? Então vamos sempre pensar que a nossa vida é um jardim. E vale então a reflexão de como é que nós estamos cuidando desse jardim. Porque no mais das vezes, nós sempre acreditamos que alguém deve cuidar desse jardim. E é verdade também que Deus cuida desse jardim. Deus que nos criou, Deus que soprou a vida em nós, Deus que envia mensageiros, instrutores da nossa caminhada aqui na terra, Deus que nos deu pais, avós, pessoas que cuidam, tomam conta, professores, instrutores, cientistas, artistas. Tudo isso são formas do cuidado de Deus.
Mas todo esse cuidado não substitui o cuidado do principal responsável por esse jardim. E quem é esse principal responsável? Nós é muita gente. Quem é o principal responsável? Eu. Nós somos, então, a principal pessoa que deve cuidar de nós. Afinal de contas, quem estará conosco em todos os momentos da nossa vida? Quem me acompanhará depois da morte? Vocês sabem, vou fazer uma fofoca. Algum tempo antes de Chico Xavier desencarnar, seu mentor espiritual, Emmanuel, chegou para ele e disse assim: Chico, eu vou deixar você por uns tempos. E Chico falou assim: mas agora que eu já estou prestes a desencarnar, foi exatamente por isso. Você precisa se desapegar de mim. Porque na hora da morte, você estará unicamente com você. E ele desapareceu. Foi cuidar, dizem, da sua próxima reencarnação. Até comentam que ele já deve estar reencarnado. Quem sabe os senhores sejam um deles aqui, o Emmanuel reencarnado. Um dos capítulos desse livro, exatamente o último, que nós escolhemos para comentar, tem o título Reconstrói o Teu Jardim, que de alguma forma sintetiza a nossa missão na atual encarnação. Porque nós não nascemos nessa existência, já tivemos outras vidas, somos mais antigos do que o nosso RG identifica. E nessas vidas anteriores, nós podemos supor que esse jardim ficou destruído, ficou machucado, ficou abandonado, foi tomado por ervas daninhas. E nós, então, tivemos uma nova oportunidade de reencarnar para poder reconstruir esse jardim. Retomar a nossa existência. Retomar aquilo que no passado nós fracassamos, nós erramos, nós nos equivocamos, os atalhos que nós tomamos. E na misericórdia de Deus, que nunca nos pune, mas que nos oportuniza experiências, novas experiências, nós voltamos ao planeta Terra para reencarnar. E para poder, então, refazer esse jardim. Nesta retomada de reconstrução do jardim, eu refleti nesse último capítulo a experiência de um espírito luminoso que, de alguma forma, também teve uma grande tarefa de reconstrução. Eu falo aqui de São Francisco de Assis. Este santo inspirador de Frei Luís, inspirador mor desta casa, esse santo que toca tanto os nossos corações, que tem uma vida que pode nos ensinar muita coisa nesse aspecto de reconstrução da própria existência. Porque foi isso que São Francisco fez. Reconstruiu a sua vida. Se nós formos examinar algumas biografias de São Francisco,
nós vamos aprender uma coisa muito importante que me chamou a atenção. Em primeiro lugar, São Francisco não nasceu santo. Eu achei isso formidável e fantástico. Porque, para mim, santos já nasciam prontos. E eu percebi que na vida de São Francisco, a santidade ou a iluminação dele foi obtida aos poucos. E muitas vezes o nosso processo de transformação interior, de reforma íntima, nós encontramos essa dificuldade porque nós queremos nos transformar do dia para a noite. Nós queremos mudar o nosso panorama interior com um passe, com uma prece, quando, na verdade, isso é um processo de construção que não se faz do dia para a noite e que nós estamos levando encarnações e encarnações para construir esse ser de luz, o ser divino que nós somos. E muitas vezes nesse processo de muitos erros, de muitas tentativas frustradas, nós nos desanimamos. Quantas vezes a gente se frustra, se desanima, se decepciona consigo mesmo, porque não conseguiu ser tudo aquilo que a gente aprende, por exemplo, aqui nessa casa. Quem é que aqui já não se irritou no trânsito? Quem é que aqui não fez uma vibração forte por um motorista que nos deu uma fechada? Quem já não perdeu a paciência, a pouca que a gente tem? E muitas vezes, quando a gente olha, fala, meu Deus, olha, eu fiz isso de novo. Olha aqui esse homem velho que ainda insiste em dormir comigo. Isso muitas vezes me frustrava, me inquietava, me amargurava, mas quando me deparei com a vida de São Francisco, eu pude perceber que esse processo, ele é paulatino e é uma construção diária e eu vou dizer eterna. O que de alguma forma, não que tivesse me dispensado dessa vigilância sobre a minha conduta, mas que me deixou um pouco mais humano, me fazendo entender que esse processo da reforma interior é um processo assim mesmo lento, de tentativas, de erros, de acertos, mas de nunca de desistência. Falo isso porque São Francisco de Assis nasce numa família de classe média alta, ele era filho de comerciantes, o pai dele era um comerciante muito próspero, vendia tecidos, mas Francisco não nasceu fazendo milagres, não nasceu querendo ir para a igreja, não nasceu jogando água benta, ele era uma criança e depois se tornou um jovem absolutamente igual aos jovens de hoje. Gostava de festas, não gostava muito de igreja. Ia porque os pais obrigavam, mas dentro da igreja ele estava pensando nas festas que ele organizava costumeiramente. Hoje, se ele vivesse hoje, ele receberia o título de baladeiro. Ou no meu tempo, ou no tempo do presidente, ele seria um playboy. Durante o dia, ficava algumas horas na lojinha do pai, e à noite organizava as festas nas ruas, nos saraus literários, onde havia música, muita música, onde havia poesia, onde havia comida, onde havia bebida, onde havia chamadas serestas, e ficavam aqueles jovens a noite toda, invadindo a madrugada,
cantando, gritando, dançando, declamando e se embriagando. Talvez assuste o que eu vou dizer, mas muitos biógrafos católicos atestam que Francisco muitas vezes chegava em casa altas horas da noite, alcoolizado, embriagado. Muitas vezes era levado para casa pelos guardas, porque ele não sabia mais onde morava, dado o elevado consumo de bebida alcoólica. E eu fico imaginando, isto é um mistério que vai se desvelando, como é que Deus vai tornar um jovem desse um dos santos mais populares do mundo e um dos santos que construiu uma história espiritual impressionante. E um dos santos, ou o santo, segundo todos os teólogos, o que mais se aproximou da espiritualidade do Cristo. Dizem que depois de Jesus, Joana de Ângeles diz isso, o Espírito Joana de Ângeles, depois de Jesus, na hierarquia espiritual da Terra, é Francisco de Assis. Veja que mistério, meus irmãos. Isto me animou tanto, porque também há um jovem Francisco dentro de mim. Há um jovem inquieto, rebelde, revolucionário dentro de cada um de nós. E o que o Cristo quer fazer com cada um de nós é o mesmo que ele fez com São Francisco. E muitas vezes nós nos julgamos indignos, mas eu tenho pecados, eu tenho erros. É claro que muitas vezes a gente alega isso por uma questão até de não querer uma transformação. Mas isso não pode ser desculpa. Quando nós vemos Jesus chamando Francisco por uma grande missão. E como é que começou daquele jovem, baladeiro, playboy? Como é que foi despertando o Francisco, o São Francisco, o santo protetor dos animais, o santo protetor da ecologia, esse espírito de grande valor espiritual que nós conhecemos? E então nós vamos percebendo esse processo interior de busca, de descoberta, de um autoencontro que não deixou de ser um encontro doloroso. Porque depois da fase das baladas, Francisco começou a se interessar por participar de guerras. Vejamos, hein? O santo da paz quis ir para a guerra. E foi para a guerra. Dizem os seus biógrafos, não é porque ele era um espírito belicoso, é porque ele queria o status, a pompa de jovem cavaleiro. Ele era vaidoso. Mas ele foi para a guerra e Deus preparou um grande fracasso para ele. Muitas vezes Deus nos ajuda dizendo não para nós. Como disse para Francisco. Sabe o que aconteceu nessa primeira guerra que ele participou? Imediatamente foi preso. Ficou 1 ano preso nas mãos dos inimigos da cidade de Spoleto. Só saiu porque seu pai era rico e ofereceu dinheiro para os inimigos soltar o filho.
E foi assim que Francisco saiu da prisão. Vamos tentar lembrar ou compreender como é que ele sai da prisão. Acabado, destruído, desonrado, envergonhado, porque ele teve que voltar para a cidade. E ainda com aquela pecha de que foi só libertado pelo papai. E saiu também doente, muito doente. Ali ele contraiu uma malária que perseguiu até o fim de sua vida. Saindo da prisão, ele entra num processo de angústia, de vazio interior. Se ele fosse examinado por um médico de hoje, o diagnóstico de Francisco seria depressivo. Porque ele não via mais gosto em nada. Ele não via mais gosto em viver. Ele não tinha mais vontade de ir para a festa. Não tinha mais vontade de cantar. Não tinha mais vontade de beber. Não tinha mais vontade de namorar. Não tinha mais vontade de guerras. Ele apenas se fazia uma pergunta, que talvez seja a pergunta mais importante da nossa vida. Eu sirvo para quê? Qual é a utilidade da minha vida? Por que é que eu estou vivo? Qual é a razão da minha vida? Porque nas coisas em que ele depositou, perdeu todo sentido. Nada mais aquilo dava prazer. Ele buscava um prazer que ele não sabia qual era. Mas não era tudo aquilo que até então ele vivera. E são processos semelhantes que nós muitas vezes estamos vivendo. É uma depressão existencial que nos trouxe a esta casa. É um vazio interior. É uma fome de vida que a gente não sabe do quê, aonde, como. Às vezes temos coisas, mas não temos paz de espírito. Temos uma cama, uma casa, temos comida, mas não somos felizes. Vamos em festa, nos sentimos sozinhos. As pessoas estão ao nosso lado, nos sentimos solitários. Era algo muito parecido que ocorria com Francisco. E ele passa então, nesta busca desse encontro, dessa descoberta, a andar pelos arredores da cidade. Sempre se fazendo essa pergunta, e perguntava isso a Deus. Creio que isso ajudou muito a ele, porque ainda em Deus ele acreditava. Deus, Jesus, qual é a minha missão de vida? E ele ficou mais de um ano nesse Calvário, atravessando esse deserto. E cada vez mais triste. Quando então, um dia, entrando numa igreja da periferia da cidade de Assis, a igreja de São Damião, uma igreja em ruínas, uma igreja abandonada, ele senta, havia um crucifixo com uma imagem do Cristo. E ele olha demoradamente para o crucifixo e faz a mesma pergunta. Senhor, que queres que eu faça? Qual é o sentido da minha vida? O que é que eu devo fazer?
Onde encontro a minha paz? Onde encontro a alegria que eu perdi? E naquele dia, o alto respondeu a Francisco. Por um fenômeno que talvez não tenhamos condições de explicar, ou de saber de fato o que aconteceu, a voz falou. Não sabemos se foi um fenômeno de voz direta, ou se ele escutou a voz do Cristo dentro da sua alma. Seja lá como for, a voz falou. E falou o quê? Em primeiro lugar, a voz diz: Francisco. Chamou ele pelo nome. É uma voz amiga. É uma voz de intimidade que nos chama pelo nome, que nos conhece, que sabe quem somos. Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele recebe aquilo como um raio. Abriu o seu peito, as suas emoções. E ele entende que aquilo era a razão de sua vida, a missão que Deus havia lhe dado, que o Cristo havia lhe dado, reconstruir a igreja que estava em ruínas. Ele olha as paredes ao lado, de fato essa igreja está em ruínas. E aquele raio lhe trouxe alegria, porque ele concluiu: agora eu tenho uma missão. Agora eu sei porque existo, para reconstruir igrejas. Numa interpretação muito literal, apressada e imediata, a conclusão de Francisco era a de que a missão dele era ser pedreiro de igrejas. E assim, então, ele se anima, sai correndo da igreja. Eu diria, ele se converteu nesse instante, ele ficou santo nesse instante, se iluminou nesse momento. Não. Ele deu um passo. Não. Só um passo. Tanto é que, como ele pretende construir, então, a igreja, reformar? Ele vai para a casa do pai, para a loja do pai, pega todos os tecidos mais caros do pai e vai para a rua vender. E com o dinheiro vai comprar pedra, material para reformar a igreja, sem consultar o pai, sem pedir autorização ao pai. Tanto é que quando ele chegou, com o dinheiro arrecadado, havia um padre ali no local, e ele disse: padre, olha o dinheiro que eu arrumei. E o pai disse: como você arrumou? Eu vendi os tecidos do meu pai. Não, Francisco, você não arrumou, você roubou o seu pai. Ah, é? O padre pegou o dinheiro e jogou fora. E quando o pai fica sabendo, ficou doido, enfurecido. Denunciou Francisco para o bispo, porque naquela época as questões jurídicas ligadas à família eram decididas pelo bispo. E o bispo convocou Francisco e em plena praça pública foi feito o julgamento, numa cena que talvez os senhores já tenham visto, porque é muito forte e marcante, em que o pai está lá, faz a reclamação, o bispo pede
que Francisco se manifeste sobre a queixa do pai, e ele então retira toda a sua roupa, fica nu, em praça pública, dobra direitinho, entrega para o pai. Estou aqui, não devo mais nada para o Senhor. Agora meu pai é Deus. Foi um ato de iluminação isso? O que vocês acham? Foi caridoso com o pai? Não. Foi vingativo. Percebe? Como iluminação espiritual é algo que a gente constrói aos poucos. E assim construiu Francisco, porque aí então ele passa, sai da casa do pai e vai viver a sua vida como ele concebia. E passa a construir igrejas. Fica longos meses nessa construção, em trabalho duro, árduo. Até que um dia, ali nos arredores de Assis, onde ele passou a viver, ele tem um momento significativo em que a sua iluminação, de fato, encontraria ali uma possibilidade de crescimento. É o momento em que ele se encontra com um leproso. Francisco tinha nojo de leproso, tinha medo de leproso, tinha ojeriza leproso. Em toda a sua vida, quando tinha um leproso na esquina, ele estava na outra. Aliás, isso era mais ou menos comum, porque a lepra, naquela época, era uma doença muito temível, a mais temível, contagiosa. A pessoa que recebia o diagnóstico de lepra, recebia o diagnóstico de morte. E tinha que, inclusive, sair do convívio familiar. Tinha que viver em regiões afastadas. E Francisco se encontra com o leproso. E a vontade dele qual era? Fugir. Correr. As pernas estavam indo. Mas ele começou a pensar, mas puxa vida, o que será que Jesus gostaria que eu fizesse? Olha o dilema que nós nos enfrentamos todos os dias. Correr ou ficar? Quantas vezes você quer correr do seu lar? Correr do trabalho? Viu aquela pessoa na via pública? Oh, vou atravessar a rua. Ligou aquela pessoa, ih, que amigo chato. Graças a Deus tem Bíblia, né? Tem essas coisas aqui, a gente não identifica, não vou nem atender. Francisco, a mesma coisa. Só que ele ficou. E o leproso estendeu as mãos, uma esmola, pelo amor de Deus. Ai, Francisco, no bolso encontrou uma moeda. Aí pegou a moeda, jogou. A moeda caiu no chão. E o leproso de mãos estendidas. Uma esmola, pelo amor de Deus. Aí o Francisco foi lá, pegou a moeda no chão, foi logo, colocou na mão dele. E aquela vontade louca de correr, sair, já tinha cumprido a missão dele. E o leproso ali, uma esmola, por misericórdia de Deus. E Francisco se perguntava, mas o que ele quer? Já dei a moedinha para ele, já dei. E o leproso insistia. O leproso olhava bem nos olhos de Francisco. E Francisco voltou àquela cena da igreja, onde a imagem do Cristo falou com ele e disse, Francisco, reconstrói a minha igreja,
Aí naquele momento, a consciência espiritual dele se dilatou, se ampliou, e ele pensou: igreja não é só o templo de pedra. Igreja é a relação das pessoas. Isto aqui é a casa de Frei Luís. A nossa união é a igreja. E Francisco se deu conta que a relação dele com o leproso estava destruída. Porque ele não suportava aquela pessoa. E ele então precisava reconstruir. Quando ele se dá conta disto, ele rompe toda dor, preconceito, medo, ojeriza, e vai e abraça o leproso. Mas não é aquele abraço protocolar, sabe? O leproso se assusta, se surpreende. Há quanto tempo ele não era abraçado? E enquanto abraçava, Francisco olha e diz: Deus, esse irmão tem a lepra no corpo, e eu ainda tenho a lepra na alma. Me perdoe. Alguns biógrafos, não todos, comentam que, após essa prece, quando Francisco abre os olhos, não era o leproso, era Jesus. Fica o ensinamento. Todo leproso, do corpo e da alma que a gente abraça, acolhe, é Jesus que nós estamos fazendo. Jesus está sempre disfarçado. Naquelas pessoas menos desejadas por nós. As mais difíceis. As mais chatas, implicantes, críticas. Jesus está disfarçado nelas. E eu fiquei sabendo agora, me deram informação, que Jesus está disfarçado lá em nossa casa, em nosso lar. E que nós vamos ter que descobrir agora lá em casa, em quem que ele está disfarçado. E a partir daquele momento, então, Francisco começa, então, a ampliar a questão dele, da reconstrução da vida dele. Porque ele começou a quebrar uma distância, uma barreira, uma frieza, uma indiferença de uma pessoa que a vida toda era uma pessoa invisível para Francisco. E nós temos pessoas invisíveis, que a gente não vê, não olha. E às vezes as pessoas invisíveis são pessoas próximas. Às vezes estão lá em casa. Francisco traz esse sentido da união, da fraternidade, que a gente tem muita dificuldade. Eu, certa feita, saí do trabalho, meu filho me ligou, isso já tem um tempo, ele me ligou e falou: pai, está saindo do trabalho, dá para trazer, você passar no McDonald's. Traz uns Big Mac para nós. Falei: tá bom. Passei no drive-thru, peguei lá o lanche para a família toda, para os meninos. E
Pus no carro e estava indo em direção à casa. Numa avenida em que eu passava, no caminho de volta, eu avistei a uns 50 metros aproximadamente que naquele farol tinha um monte de menino de rua, ali limpando vidro, pedindo esmola. O que é que meu coração caridoso me ensinou a fazer naquele momento? Eu escondi todos os Mac debaixo do banco. E fui vibrando no caminho para que o farol não fechasse. Jesus, deixa o farol verde. E Jesus fechou o farol. Bem na hora que eu ia passar, não podia esperar mais um segundo que eu passava, mas fechou bem naquele momento. E eu era o primeiro da fila. E aí veio o menino. Deixei 2 dedos assim do vidro aberto. Tio, tem um trocado? Peguei uma moedinha. Eu já tinha lido a história de São Francisco, hein? Abri mais um dedinho e tchum, joguei a moedinha. E aí o menino, levado acho que pela fome, pelo instinto, ele enfiou a cara dentro do carro. Fez assim. Pô, tio, que cheiro de Mac, hein? Falei, meu Deus, ele descobriu. E aí eu, muito timidamente, fui lá, peguei um saquinho de batatinha frita, pum, dei para ele. E aí ele ficou com aquela cara de felicidade, e aí ele deu um grito. Gente, tem Mac aqui. E aí veio uns 10 ou 15 crianças, fizeram uma corrente de desobsessão em volta. Do carro. E aí, gente, foi tudo. Quase que eu pedi a moedinha de volta. Foi tudo. Falei, bom, tudo bem, né? Tudo bem. Voltei para o Mac, para poder, né, levar para casa. Aí quando eu saí do Mac, eu falei assim, eu preciso mudar o caminho agora. Veja a dificuldade, gente. Veja o quão difícil para nós é poder compreender que aqueles meninos ali que estavam no farol também poderiam ser meus filhos. Eu não precisaria levá-los para casa se não pudesse. Mas eu poderia, naquele momento, propiciar a eles a mesma alegria que eu sinto quando eu posso fazer alguma coisa por meus filhos. Se tem uma coisa que me dá muito prazer, é fazer alguma coisa para os meus filhos. Não é isso? Quem é pai e mãe aqui, não é um prazer muito grande? Quem sente isso, levante a mão. Não é? Puder fazer tudo por um filho, a gente faz. Se precisar morrer no lugar do filho, a gente morre.
e com prazer. Agora, por que só o filho? E é isso então que São Francisco começou a me ensinar. Na verdade, é um ensinamento do Cristo, que Francisco viveu isto, começou a viver isto numa radicalidade impressionante. Radicalidade impressionante. E o mais importante, que próximo ao fim da vida dele, ele escreveu um testamento. Eu li o testamento dele, e ele diz que foi naquele momento que ele percebeu que foi um dos momentos mais felizes da vida dele. Que ali ele redescobriu a alegria de estar junto aos leprosos. E não foi apenas estar junto dando coisas. Foi estar junto dando-se. Porque ele passa então a viver com os leprosos. O que antes ele fugia, agora ele convive. Ele vai dar banho nos leprosos. Ele vai colocar remédio nas feridas. E muitas vezes ele beijava a ferida. Beijava a ferida. E nunca ficou leproso. Nunca contraiu a lepra. Era um amor tão profundo. Beijar as feridas. O que a gente muitas vezes faz com as pessoas que nos são difíceis? A gente põe o dedo na ferida delas. A gente sangra mais. Você é isso, você é aquilo. Você tem esse defeito, você tem isso, você é desse jeito, você não sei o quê. E a gente está colocando o dedo na ferida. Ferida, ferida, ferida. Não é assim que a gente reconstrói jardins. É beijando. No seu sentido metafórico, é acolher, amparar, amar. Querer bem e amar é um fazer. Perguntaram a Jesus: Jesus, o senhor tanto fala de amor ao próximo, o que é amar? Ele diz: faça ao teu próximo. Como é amar, Jesus? Faça. Amar é um fazer. É assim que as pessoas se sentem amadas ou não, quando a gente faz alguma coisa, e não quando a gente simplesmente diz: eu te amo. A mulher diz para o marido: benzinho, você me ama? Eu te amo. Então pega um copo d'água para mim. Percebe? Ela quer saber se de fato esse amor se traduz numa atitude. E Francisco foi um homem que começou a ter atitudes. Atitudes é que reconstrói o nosso jardim. Agir diferente do que a gente já agiu. Agir diferente daquele instinto que nos manda revidar, que nos manda se vingar, que nos manda se afastar, odiar, magoar. Porque tudo isso a gente já fez, meus irmãos. Entre encarnação e sai encarnação, nós somos acumuladores de energias negativas. O nosso perispírito está intoxicado de fluidos, de energias negativas decorrentes desses sentimentos de ódio, mágoa, orgulho, egoísmo, derrotismo,
prepotência, violência, vitimismo. Nós estamos agindo assim há séculos. Há séculos. E agora nós estamos numa fase evolutiva de transição, de melhoria, em que nós estamos numa operação não só na terra de Lava Jato, nós estamos numa operação espiritual de Lava Jato, de lavar o nosso perispírito. Por isso que há tanta doença. São drenagens desses acúmulos energéticos tóxicos que o egoísmo, o negativismo, o meu. E São Francisco nos ajuda a pensar em nós, no outro, sair de si. Porque a personalidade egocêntrica e orgulhosa, ela tende a ser extremamente melindrosa, possessiva, vaidosa, arrogante, prepotente, perfeccionista. Meus irmãos, quanto custa isto para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa saúde? Quando alguém não nos olha, a gente já fica melindroso. Quando alguém não nos cumprimenta, a gente já fica melindroso. Quando alguém no centro espírita nos pede para varrer o chão, a gente acha que aquilo é uma tarefa subalterna. E São Francisco, quando chegava na igreja para fazer a pregação dele, ele chegava primeiro do que todos. Para o quê? Para varrer a igreja, para limpar os bancos. A exortação da humildade, que faz tão bem a nossa alma. Agora, o orgulhoso, quando alguém fala alguma coisa dele, pronto, acabou com ele. Ele não aguenta. Ele não leva desaforo para casa. Aí ele não dorme. Aí ele tem insônia. Aí ele tem aumento da pressão arterial. Aí ele tem gastrite. Agora, quando a gente é menos, tem uma passagem de São Francisco linda. Ele ia de casa em casa pedir esmola, para que com aquela esmola comprar dinheiro para dar para os pobres, para os leprosos. Numa das vezes ele bateu numa casa, estendeu as mãos e pediu: o senhor tem alguma coisa para dar para os pobres? O dono da casa cuspiu nas mãos de Francisco. O que a gente faria? Eu não sei. Ou eu sei. Mas eu ia ficar muito revoltado. Ia soltar a praga naquela casa. Mas qual foi a atitude de Francisco? Ele disse assim para o dono: tudo bem, isso eu mereço. E para os pobres, o senhor tem alguma coisa? Fantástico, não? Isto eu mereço. Para os pobres, o senhor tem alguma coisa? Então, nessa conquista de um bem-estar interior, porque quando se pratica a humildade, a bondade, a benevolência, a generosidade, a doçura, que são virtudes que são remédios para a nossa alma, porque nos deixam simples, leves, pessoas fáceis. Tudo isso se revela num jeito de viver mais feliz e mais saudável. Nós somos uma pessoa fácil de conviver ou difícil de conviver? O que vocês acham? Quem acha que é fácil? Levante a mão, vamos ver. 1, 2, 3.
3, 4. Quem é difícil? Vamos ver, difícil convidar. Olha, meu Deus. Passe neles, Wilson, dá passe nessa turma. Nós somos mesmo. Eu esqueci de levantar a mão. Nós somos melindrosos, somos geniosos. Ai, se alguém não nos convida para alguma coisa. Não é? Ai, se alguém não nos cumprimenta. Ai, se alguém esquece o nosso nome. A gente se sente o quê? Melindrado. Ai, se alguém não nos devolve a Tupperware. Então vejamos o quanto que essa personalidade de Francisco pode nos fazer essa reconstrução do nosso jardim. Quando eu estava terminando de escrever esse livro, meu pai ficou severamente doente. E confesso aos senhores que o meu jardim com ele não era um jardim bonito. A relação que eu mantinha com ele não era uma relação conflituosa, mas era uma relação distante. Meu pai era um homem frio, emocionalmente, que se colocava longe de um contato mais íntimo. Para cumprimentá-lo, ele mal dobrava o braço. Eu não conseguia abraçá-lo. Ele mantinha uma distância muito grande e eu me ressentia disso. Quando ele adoeceu, foi internado, eu percebi que eu não podia perder mais um momento de tentar reconstruir o meu jardim com ele. E eu confesso que, naqueles momentos em que ele estava ali no leito, eu tentei compreendê-lo com olhos sem tantas cobranças, expectativas, exigências. E compreender aquilo que meu pai pôde ser. Porque notei também que ele teve dificuldades com o pai dele. O pai dele não foi para ele também um pai presente, companheiro, amigo. Meu pai viveu jogado de casa em casa, meus avós se separaram, ele era ainda um adolescente. Então faltou ao meu pai afeto, faltou ao meu pai cuidado, faltou ao meu pai o exemplo do que é ser pai. E aí então fui olhando ele ali no leito, sofrendo, as suas pernas cansadas. Quantos quilômetros e quilômetros que aquelas pernas andaram para me sustentar. Andando debaixo de sol, andando debaixo de chuva. E eu pude então aos poucos compreender que meu pai me amou do jeito que ele podia. Como o pai dele também amou a ele do jeito que podia. E como eu também amei e amo os meus filhos do jeito que eu posso.
Quem sabe daqui a muitos anos, meus filhos vão contar que também eu não fui tudo aquilo que eles esperavam. Então, naquele momento, eu entendi que o que eu poderia fazer naquele instante era compreender e aceitar e ver que meu pai foi muito mais pai do que o pai dele. Que eu estava tentando ser o melhor pai do que ele foi. E que meus filhos deveriam ser pais melhores do que eu fui para eles. Aí eu percebi então que a lei da evolução estava se processando. Eu pude então acariciar os cabelos do meu pai. Pude abraçá-lo. Pude beijá-lo. Pude fazer eu abusei dele. Pude fazer tudo em 15 dias. Pude fazer tudo o que eu, durante quase 56 anos, não consegui fazer. Como aquela cama foi maravilhosa. Como aquele momento foi libertador para mim e, quem sabe, tenha sido para ele. Porque ele recebeu carinhos que durante toda a vida eu não pude dar. Mas que naquele momento, diante da fragilidade dele, ele aceitou. Às vezes via alguma lágrima escorrendo pelos olhos dele. E voltando ano passado, de atividades aqui no Rio de Janeiro, no dia seguinte ele partiu. E eu fiquei com a agradável sensação de que o nosso jardim houvera sido reconstruído. Que eu não carregava mais nenhum ódio, nenhum desamor, nenhuma mágoa, e que eu tinha por ele, tenho por ele, profunda admiração, profundo respeito, pelo pouco que ele recebeu e pelo muito que ele me deu. E sou então eternamente grato e dediquei esse livro a ele, por todas as sementes boas que ele plantou em mim. E as sementes que faltou, eu acabei compreendendo que eram coisas que eu precisava conquistar por mim. Eu deveria ser o espírito que deveria dar por mim, trabalhar no meu jardim, sem ficar esperando pelo outro. Eu tive o lar que precisava. Eu tive as experiências que necessitava e todas elas foram fundamentais para o meu crescimento interior. Eu senti então que São Francisco estava trabalhando nessa reconstrução do jardim. Esse São Francisco que continua trabalhando na terra. Certa feita, Chico Xavier, visitando um leprosário, quando ele chegou na porta do leprosário, ele teve um impacto. Ele parou, estava tendo uma visão espiritual. E a senhora que o acompanhava perguntou: Chico, o que foi? Ele falou: estou vendo a entidade protetora desse local, que vem nos visitar. E ela, como boa mulher curiosa, perguntou: quem era Chico? Quem é essa entidade? E ele disse: é Francisco de Assis. Está aqui. E quer visitar e abraçar e beijar todos os leprosos aqui internados. E a moça disse: nossa, que maravilha, não, Chico? Que bom que São Francisco vai fazer isto. E Chico disse assim: pois é, minha irmã,
mas Ele está me dizendo aqui que Ele quer fazer isto através de nós. Ele quer abraçar através do nosso abraço. E é isso que eu proponho nesse instante, com licença da presidência dos trabalhos. São Francisco quer abraçar a todos nós nesse instante. Esta casa está sob o amparo dele, sob o olhar dele, e quer fazer isso conosco. Vamos nos abraçar, em silêncio. Numa das recentes obras... a todos vocês. Mas depois tem que pegar o presidente. Numa das recentes obras do médium Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda traz uma revolução, uma informação alvissareira importante. Ele revela que Jesus convocou São Francisco outra vez, dizendo: Francisco, o jardim da terra precisa ser reconstruído. Volta ao terreno e a sua reencarnação está sendo preparada. O pobrezinho de Assis voltará à terra. Não há informações de quando, mas essa preparação já está sendo feita. Há muitos franciscanos já reencarnados. Eu, particularmente, acho que o Papa Francisco é um deles. Oremos muito por ele. Oremos muito por todos os franciscanos que estão reencarnados no mundo, e aqui nesta casa há muitos deles. Frei Luís é uma comunidade sob as bênçãos de Francisco. Então todos nós aqui estamos sendo convidados a reconstruir a terra a partir da reconstrução do nosso coração. Com as bênçãos de Francisco, a saudação que ele costumava dar a todos, em nome dele, eu invoco a todos nós paz e bem.